Aí galera do ranking, beleza? Tem saído recentemente bastante relatórios internos de bancos internacionais analisando a economia brasileira e dando recomendação para os seus investidores. Então são os gringos junto com economistas brasileiros tentando mapear um pouco o que eles entendem por trás desse monte de manchetes, dessa desgraça do dia a dia que a gente lê aqui da política e tal, o que eles acham que realmente importa a longo prazo, a médio prazo no Brasil. Isso é bastante relevante porque impacta aqui na nossa economia, no bem-estar de nós brasileiros. Então, tendo isso em vista, nós lemos alguns relatórios de bancos como, por exemplo, o Credit Suisse, Goldman Sachs, JP Morgan, etc., que são os principais bancos de investimento mundiais, para trazer um pouco do resumo do que está se pensando sobre o Brasil. Esse vídeo a gente vai também definir alguns conceitos básicos de economia, para quem tiver interesse também de palavras que você escuta muito no jornal e às vezes nem todo mundo sabe exatamente o que significa, né? O conceito de inflação, de PIB, o que é desemprego exatamente, como é que se calcula, esse tipo de coisa a gente vai falar um pouco aqui só para dar uma pincelada e a gente espera que seja interessante para quem tiver vontade de saber mais sobre esse tema. Muito bem, em economia, alguns conceitos muito chave são a trinca, né, de inflação, juros e crescimento econômico. Essas coisas são indicadores macroeconômicos que mostram um pouco da saúde do país. Assim como você vai no médico, ele mede a pressão, a febre, a oxigenação do sangue, todas essas coisas, né? Se você fizer um exame de sangue, você vai ver alguns indicadores. Na economia, tem esses indicadores também que indicam se o Brasil está ficando mais saudável ou menos. Isso impacta diretamente em desemprego, na renda das pessoas, no bem-estar econômico dos cidadãos do nosso país. A perspectiva no momento, felizmente, é bastante otimista. Depois de uma crise muito aprofundada, com um crescimento praticamente zero, a maior retração econômica da história do país, esse ano de 2019 os bancos estão prevendo um crescimento modesto, na base de 1,2% aproximadamente, para no ano que vem aumentar o crescimento para 2,7%, que ainda é pouco perto do que o Brasil precisa para realmente ter a potência de sair da crise, mas já é uma trajetória positiva. Em termos de inflação, a gente vê que o índice tem caído no Brasil. A previsão para esse ano ano passado fechou em cerca de 3,7%, esse ano a inflação também novamente na base de 3,7%, ou seja, uma inflação moderada que, se você considerar que o juro também está caindo, isso representa uma notícia espetacular. Tá? O juro no Brasil, a Selic, vocês lembram, estava na faixa de 14, virou 10, virou 8. Hoje a taxa está marcada cerca de 5%, ou seja, o juro é o quanto que o governo paga para se financiar. O governo federal, através da taxa Selic, ele precisa de muito dinheiro para cobrir os seus gastos, cobrir o rombo que ele gera, né, todo ano, e dependendo da confiança das pessoas que vão emprestar, elas exigem uma taxa maior ou menor. Se o investidor ele pensa, puxa, esse é um governo picareta que não vai pagar suas contas, que eu posso tomar calote, como por exemplo está acontecendo na Argentina ou na Venezuela, o juro sobe, porque o investidor ele fala, eu só vou emprestar dinheiro aqui para ganhar muita grana, porque eu quero me garantir. Se o país é considerado mais sério, mais confiável, você vê que o país está numa trajetória boa de poder equilibrar suas contas, o juro pode cair. E para um país, o juro cair é muito importante. Não só o juro que você lê no jornal, que é o 5%, que é o que se chama juro nominal. Juro nominal é o quanto o governo vai lá e paga realmente, né? Se você emprestar R$100 para o governo, ele vai te devolver 105 no ano seguinte, ele vai te pagar 5%. Mais importante que o juro nominal é você descontar a inflação. Então imagina o seguinte, se você emprestou para o governo, recebendo aí, você aplicou aí no CDB, CDI, no seu banco, a 100% da CDI, então você emprestou a 5% ao ano, e a inflação é 3,7%, então você corroeu uma parte do dinheiro, você ganhou 1 e pouco só. Ou seja, esse 1 e pouco é o juro real do país. É o quanto realmente você está ganhando de dinheiro, emprestando dinheiro para o governo. E o juro real no Brasil, no momento, está um dos mais baixos de toda a nossa história. O Brasil sempre trabalhou com juro real na casa de 5% a 6%, ou seja, você ganhava além da inflação mais 5%, 6%, 7%. Ou seja, o Brasil sempre foi o paraíso dos rentistas. Era o paraíso do lugar de quem tem grana no banco para simplesmente emprestar para o governo.
E hoje isso está mudando, porque o juro real está apertando, você vai ganhar só 1%, 1,5% ao ano, e aí já não vale mais tanto a pena ficar vivendo só de renda. Isso faz com que muito do dinheiro que está parado, travado, emprestado para o governo, vá para a economia real. Né? O cara fala, caramba, não dá para emprestar para o governo, vamos comprar ação, que a ação nada mais é do que o dinheiro para as empresas produzirem mais. Vamos abrir um negócio, né, empreendedorismo. Então, essa é a primeira grande notícia do Brasil agora, essa queda persistente do juro. Então, a gente tem um cenário de juro caindo, inflação caindo, crescimento do PIB melhorando e, portanto, abrindo espaço para uma lenta e gradual queda do desemprego. Desemprego em todos os países do mundo é o indicador que cai mais devagar, tá? Porque juro você cai numa canetada, o Banco Central vai lá, baixa o juro, acabou. Desemprego envolve milhões de agentes econômicos, ou seja, empresas, empresários, começarem a confiar na economia a ponto de voltar a contratar pessoas. Né? E no Brasil, como a gente sabe, a lei trabalhista é extremamente rígida, ao contrário de países como, por exemplo, a Austrália e a Alemanha, Estados Unidos, onde aqui você tem muita dificuldade depois em demitir, né? É muito caro demitir um trabalhador, você tem que pagar multa para o trabalhador, que a gente até entende, e você tem que pagar multa para o governo. Né? Não sei se todos sabem aqui, mas existe uma multa que você, empresa, tem que pagar para o governo quando você demite um funcionário teu. Não é nem para o bolso do trabalhador, é para o governo. Todas essas coisas deixam o mercado mais rígido, faz com que o desemprego caia mais devagar. O desemprego no Brasil estava ano passado no pico de 12,7%, agora já caiu 1,2%, então está em 11,8%, caiu 1%, e no ano que vem a previsão é cair para 10,6%, ou seja, vai cair mais 1,2%. Parece pouco, mas cada vez que cai 1% o desemprego, isso significa 1 milhão de chefes de família que estavam em casa sem emprego, voltando a trabalhar, então é muito bom. Porém ainda muito alto. Um índice ideal de desemprego é na casa de 3%, 2,5%. Esse é um dos índices mais baixos que tem na história do capitalismo, porque sempre tem alguém desempregado entre um emprego e outro. Né? Às vezes é normal. Mesmo se a economia está muito aquecida, você vai trocar de emprego, fica aí 2, 3 meses para passar de um para o outro, então isso já entra no índice. Portanto, um desemprego na caixa de 2,5%, 3%, 4% é considerado baixíssimo. E o Brasil está quase o triplo disso. Lembrando aí que desemprego é medido pelas pessoas que estão ativamente buscando emprego. Então, se você tem aquela tia que já jogou a toalha, já saiu do mercado, parou, desistiu de procurar emprego, ela deixa de contar para a estatística oficial. Então, os índices econômicos, eles nunca contam a história completa sozinhos. Se você vê que o índice está caindo, às vezes, em grande medida, é porque a participação das pessoas na economia pode estar diminuindo também, que é um outro indicador importante, que é a participação do percentual de trabalhadores na população total. Tem países que essa participação é maior, mais gente participa da força de trabalho, e tem países em que muita gente já desistiu de procurar emprego, fica em casa e nem conta no índice de desemprego oficial mais. Então a gente tem agora um cenário muito positivo do Brasil, impulsionado aí muito fortemente pela reforma previdenciária, que está quase aprovada, só falta uma rodada no Senado. Por que isso? Porque na hora de definir esses indicadores, basicamente o que o investidor olha é o seguinte: esse é um país sério que tem condição de pagar suas contas, né, suas obrigações. Quando ele pega dinheiro emprestado, ele tem condição de pagar isso de volta? Ou é um país picareta que está indo para o buraco? No Brasil, a resposta até a aprovação da Previdência esse é um país picareta. Porque hoje, de toda a receita que o governo arrecada, que já é uma das maiores do mundo, né, ele já devora o leão brasileiro, uma das maiores participações do PIB do mundo. A economia brasileira, ela é praticamente metade dela devorada pelos impostos. E mesmo esses impostos ainda são insuficientes para pagar as contas do governo. Porque hoje, mais de 80% da arrecadação é comprometida por gastos obrigatórios, geralmente transferências de renda, previdência, pensão, muitas vezes para funcionário público privilegiado, com umas pensões altíssimas, salários,
transferências obrigatórias, ou seja, vai tudo para uma classe rentista que produz muito pouco. E investimento mesmo sobra muito pouco, porque 80% é devorado. E pior, isso estava numa trajetória de deterioração, porque funcionário público no Brasil não pode ser demitido, não tem como reduzir a despesa, cada vez mais aposentados, cada vez pensões maiores. Então a proporção da receita do governo que ia sendo devorada por esses rentistas, né, essas folhas salariais, essas pensões, ia ser cada vez maior, deixando um buraco cada vez maior, fazendo com que o governo precise de cada vez mais dinheiro emprestado, fazendo com que o juro aumente para ele poder pegar esse dinheiro emprestado, ou seja, um círculo vicioso do inferno em que o Brasil vai na direção aí espiral de Argentina, de Venezuela, etc. A reforma da Previdência foi vital para demonstrar para os investidores, demonstrar para as pessoas que produzem no Brasil que o governo ele tem uma mínima capacidade de controlar seus gastos, e isso gerou um certo ânimo e uma perspectiva positiva. Agora, no fundo, o grande problema do Brasil que tem que ser atacado chama-se produtividade. O Brasil, durante 30 anos, do ano 1950 até 1980, cresceu a sua economia em 6% ao ano. Foi um crescimento forte. A partir dos anos 80, praticamente estagnou. A economia cresceu praticamente igual à população, cerca de 2% ao ano. E a produtividade do trabalhador ficou estagnada. Essa é a origem de todos os nossos problemas. É o santo grau aí da economia, chama-se produtividade total do brasileiro. Hoje, um trabalhador brasileiro produz 1/4 da produção do trabalhador equivalente americano. Não quer dizer que o brasileiro é mais vagabundo ou preguiçoso que o americano, não tem nada a ver com isso. A produtividade ela vem de fatores, de insumos da produtividade, ou seja, qual é o grau de educação do país? O Brasil ficando para trás. Essa educação é uma educação aplicada, ou seja, o Brasil está formando engenheiros, cientistas da computação, programadores, ou é uma educação focada em carreiras que não geram muito valor, né? Que não vou nem citar aqui as carreiras dos fumadores de maconha aí para não ofender ninguém, mas é esse tipo de profissional que o Brasil está já ofendendo, né? É esse tipo de profissional que o Brasil está formando, ou são profissionais das carreiras do futuro? O investimento público, o governo tem capacidade de infraestrutura para ter boas estradas, bons portos, boa estrutura de telefônica, boa estrutura de internet. Tudo isso alimenta a produtividade. Aderência tecnológica, é um país que abraça a nova tecnologia ou é um país que fica infernizando o motorista de Uber, infernizando o Netflix, é um governo que luta contra as novas tecnologias, né, como acontece aqui. Então esses são os fatores hoje no Brasil que travam a produtividade. Muita burocracia estatal, muita obrigação em cima da empresa de ficar tendo contador, analista fiscal, advogado, cartório, ou seja, uma série de grupinhos que não produzem produtividade e eficiência e sim lidam com a burocracia que o Brasil impõe às empresas. Essa é a nossa agenda do futuro que nós precisamos focar e é a agenda que boa parte do nosso Congresso não entende. Por quê? A única forma de um país ficar rico, a única forma que existe é o santo grau dos economistas, como eu falei aqui, que é aumentar a produtividade, ou seja, investimento em educação aplicada, investimento, destravamento de leis que favorecem a inovação e não leis que colocam a gente de volta para a Idade Média. Se você gostou desse vídeo, siga o Ranking dos Políticos nas redes sociais.